Bom, primeiro queria agradecer ao Maurício aí a oportunidade de estar com vocês essa noite e falar um pouco desse projeto que eu venho desenvolvendo há algum tempo aqui. Na realidade, esse projeto vem ao encontro de algumas coisas que eu queria fazer na minha vida que eu tive chance de fazer universidade pública e eu sempre quis poder devolver ao país um pouco do que eu recebi do país ao longo da minha educação, que eu considero que eu tenha sido privilegiado nessa educação. Então, esse projeto no qual a gente trabalha implementando o Poupa Tempo é um projeto que me permitiu fazer isso. Na realidade, a chamada que o Maurício colocou no site era a implementação de Poupa Tempo. Mas eu gosto de colocar e enxergar o projeto numa visão um pouco mais ampla, que para mim é promover cidadania. Então, na realidade, com isso a gente está promovendo cidadania ao longo do país, dentro do Brasil. Na realidade, para poder falar um pouquinho do que é o que eu chamo de promover cidadania, eu gosto de contar uma historinha que aconteceu comigo ao longo do projeto. Minha filha faz faculdade, mora longe de casa, tem um carro, e na realidade, ao longo do tempo usando o carro, ela acabou sendo multada. Ela chegou em casa para mim com a multa e falou, mas o que eu faço? Eu falei, você tem que passar os pontos para o teu nome. Mas onde é que eu vou? Eu falei, se vira, bem-vindo à vida. Aí ela acabou num Poupa Tempo, foi lá, transferiu os pontos para a carteira dela, e quando ela voltou, aproveitei para fazer algumas perguntas, para entender como é que tinha sido. Ela falou, foi rápido, pai, mas não foi sempre assim? Eu falei, não, filha, não foi sempre assim. O serviço público no país, na realidade, nunca teve essa cara que você está vendo agora. Ele era muito diferente do que ele é hoje. Então, na realidade, isso é que eu coloco, que essas pessoas que estão entrando no país e começam a usar serviços como esse, enxergam um país completamente diferente daquele país que a gente enxergou quando a gente começou a trabalhar, ou quando o país começou a jornada que ele está caminhando hoje. Então, na realidade, o que é o Poupa Tempo? Na realidade, é um programa que começou há cerca de 20 anos atrás, começou primeiro na Bahia, chamava Serviço de Atendimento ao Cidadão. O Covas, alguns anos depois, incorporou a ideia e montou o que ele chamou de Poupa Tempo. E em seguida, alguns anos atrás, o governo do Rio de Janeiro, através do Sérgio Cabral, viu a iniciativa e resolveu levá-la para o Rio de Janeiro, que eu achei muito legal, que ele disse o seguinte, eu não vou inventar a roda, eu vou copiar São Paulo, e não tenho, na realidade, problema nenhum em dizer que eu estou copiando uma ideia que funcionou bem. Hoje em dia a gente tem Poupa Tempo em mais de 20 estados, cada estado tem um nome diferente, em Minas chama UAI, no Nordeste é VaptVupt, então cada lugar dá um nome diferente ao processo, mas basicamente é a mesma coisa, que é um central de atendimento de serviço ao cidadão. Na realidade, o que é? Esse aqui são fotos do empreendimento que a gente acabou de montar, que eu levei o Maurício para visitar há umas semanas atrás. É um shopping antigo, o shopping Bangu, que na realidade era uma fábrica de tecelagem, foi remodelado, é um shopping, e 6 mil metros quadrados desse shopping agora são central de atendimento. Isso é só para ter... E a implementação é extremamente rápida. Como falou o Jaime Lerner, a gente tem que ser muito rápido na implementação dessas novas ideias dentro da cidade. Eu digo que ele promove uma nova cara para o país, porque o cidadão, hoje em dia, quando ele pensa no Estado, ele pensa no Poupa Tempo, porque é lá que ele vai resolver todos os problemas que ele tem que resolver com o Estado. É lá que ele tira a carteira de identidade, mexe na multa, vai na municipalidade. Então, o Estado passa a ter uma cara para o cidadão e uma cara respeitável. Então, eu coloco que isso também recupera um pouco a dignidade do Estado perante o cidadão, e é muito reconfortante ver o cidadão indo lá dentro e realmente achando que ele está num país que está prestando serviço a ele. Promove cidadania, conforme eu falei para vocês, e na realidade, para vocês terem uma ideia, esse posto está em pé no Rio de Janeiro há cerca de 6 meses, a primeira unidade, e hoje nós estamos fazendo mais de 500 atendimentos por dia só de carteira de identidade. Vocês conseguem imaginar num local como o Rio de Janeiro, que é um grande centro urbano do país, nós temos 500 pessoas por dia lá fazendo carteira de identidade. Então, imagina o que não existe no resto do país. Essas pessoas com a carteira de identidade ingressam na sociedade e podem usufruir de uma série de benefícios que o país certamente entrega para eles. E, na realidade, eu acho que isso implementa o que eu chamo de um ciclo virtuoso. Por que eu chamo de um ciclo virtuoso? Porque, na realidade, é um processo no qual quem implementa, como eu, acaba tendo orgulho do trabalho que está fazendo, porque a gente está transformando a realidade do país. Quem trabalha acaba tendo também bastante orgulho do trabalho, porque quando ele atende ao cidadão e vê o que ele faz, o que ele promove para o cidadão, na realidade ele se sente satisfeito. E o cidadão, quando entra lá,
e é bem atendido, é um processo, você assistir isso, é um processo realmente dá a cara de um novo país. E é interessante que cada um que passa por essa experiência conta para a pessoa do lado. Então se estabelece uma espécie de uma comunicação viral, onde as pessoas no entorno vão falando. Para vocês terem uma ideia, a gente abriu a loja foi 7 de julho, com cerca de 25 atendimentos por dia. Hoje a gente passa mais de 5.000 atendimentos por dia. E isso é viral, na realidade não teve nenhuma mídia pesada. As pessoas vão falando, vão conversando, vão sabendo e vão contando para elas. E todo mundo acaba utilizando o processo, porque também é uma facilidade para o cidadão. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe para vocês entenderem o que é, para aqueles de vocês que não foram ainda no Poupa Tempo, eu trouxe um filminho aqui que mostra a loja do Rio de Janeiro e mostra um pedaço de uma outra loja que a gente tem em Brasília também. A burocracia é tão antiga quanto a história do Brasil. Já tivemos até ministro da desburocratização. Houve muitos avanços, é verdade. Mas a danada da fila, o maldito do carimbo, do atestado, da segunda via, do nada consta, continuam por aí, infernizando a vida dos brasileiros. A burocracia ainda é um problema nacional. Mas aos poucos o Brasil vai vencendo a guerra contra a inoperância administrativa. No programa de hoje você vai conhecer algumas experiências bem-sucedidas que tornam a vida do cidadão mais fácil, com menos filas. Rio Poupa Tempo. A versão carioca do serviço criado em São Paulo há 13 anos foi inaugurada há menos de um mês na cidade. Isso economiza um tempo de trabalho muito grande. Eu estou no meu horário de almoço e vim aqui resolver esse problema. E o atendimento não tem igual, é muito melhor. Na hora. Em Brasília, quem passa pela rodoviária do Distrito Federal pode resolver vários problemas de uma só vez. 3593, identidade. Teve um dia que eu cheguei aqui, eu não gastei 2 minutos para passar uma conta de luz pro meu nome. Só vai aguardar naquele televisor, passar na frente do nome, que é a primeira suicídio. Obviamente, nem todos os serviços a gente consegue o mesmo desempenho, mas na realidade, a gente lida aqui com um aspecto muito interessante. A expectativa do cidadão é tão baixa quando ela vai usar um serviço público, que quando ela encontra uma infraestrutura desse tipo, bom atendimento, a avaliação é excelente. Então, os serviços são realmente muito melhores do que eles eram no passado, mas a gente tem sido realmente muito duro para poder melhorar cada vez mais. E, na realidade, a iniciativa privada tem uma visão completamente diferente da iniciativa pública no sentido de prestar um serviço cada vez mais eficaz para o cidadão. Então, uma central de atendimento, na realidade, é um espaço com cerca de 6.000 metros quadrados. Nós estamos falando em torno de 40 serviços, 40 órgãos, 400 serviços, mais de 200 computadores, 250 pessoas, 40 sistemas. Então, é um processo que, de certa forma, tem uma certa complexidade para ser gerenciado. E a gente traz dentro de um processo desse órgãos da esfera municipal, estadual, federal e órgãos de economia mista. Então vai desde a prefeitura, que te ajuda a tirar a árvore do lugar ou poder fazer poda de árvore, a órgãos estaduais como o DETRAN, órgãos federais como o INSS e a Secretaria da Fazenda, e economia mista como as fornecedoras de eletricidade, água e gás. Então, na realidade, o cidadão chega lá, ele consegue fazer tudo num lugar só, gasta uma passagem só e não desperdiça o tempo. Para vocês terem uma ideia como é que a desburocratização ocorre, então, num dos estados que a gente implementou, para a pessoa fazer a vistoria do carro, ele chegava lá com o carro, ele tinha que primeiro pagar uma taxa no banco, depois ir no DETRAN, depois pagar outra taxa no banco e ir na Polícia Civil. Na verdade, isso levava muito tempo e o cara tinha que ir 2 vezes no banco. Na hora que a gente junta o serviço num lugar só, ele vai uma vez no banco e faz o serviço num lugar só. Então, na verdade, isso acaba promovendo essa desburocratização que a gente tanto queria dentro do país. Na realidade, a implementação do projeto leva em conta 3 diferentes interesses: o interesse do cidadão, o interesse do Estado e o interesse da empresa privada. O cidadão, na realidade,
nem sabe muito bem o que ele pode, então, na realidade, você acaba entregando para ele muito mais do que ele espera. É claro que, à medida que o tempo vai passando, ele vai se tornando cada vez mais demandante. Então, para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, hoje a gente emite uma carteira de identidade em 24 horas, e nós botamos a tecnologia lá para poder emiti-la em 4 horas. Então, teoricamente, o cidadão vai em 4 horas poder ter sua carteira de identidade. Enquanto em estados como o Espírito Santo, a pessoa levava um papelzinho para casa e ele precisava de vários meses para poder receber sua carteira de identidade. Então, através desse processo, você vai promovendo essa cidadania. O Estado, é claro que tem interesse nisso, porque isso é um programa que ele faz em benefício do cidadão e acaba, claro, revertendo em votos para ele. E para a iniciativa privada é uma experiência muito interessante, porque é um negócio lucrativo e você consegue realmente montar um negócio a longo prazo em cima desse tipo de ideia. O projeto, são projetos que têm uma certa complexidade, nós estamos falando em mais de 100 fornecedores. A gente tem datas de inauguração, realmente isso é um estresse muito grande, porque a data de inauguração está ligada a compromissos políticos, normalmente do governador, então é a data que não se pode mexer, embora você tenha muitos empecilhos ao longo do caminho, muitos contratempos, mas na realidade essa data acaba sendo imexível, e os custos sempre sob pressão para você conseguir entregar um projeto desse, que na realidade é grande, e conseguindo fazer o projeto a tempo. Isso é a foto da uma sala típica de projeto que fica ao lado da unidade. O time, para implementar isso, na realidade, a gente trabalha com um time de muito poucas pessoas. Para implementar isso aqui foram apenas 4 pessoas. E, na realidade, a gente segue um critério de escolha que é muito interessante. Uma vez me contaram uma história, não sei se ela realmente é verdadeira, mas que Niemeyer, quando chegava para as pessoas que estavam construindo a Catedral de Brasília, perguntava o que o pedreiro estava fazendo. Aí um falava, estou fazendo um piso, estou fazendo uma parede. E um falava, não, estou botando aqui um tijolo numa catedral. Então, as pessoas que trabalham com a gente estão trabalhando com essa vontade de fazer alguma coisa diferente pelo país. Então, a gente consegue realmente realizar muito mais. Trabalhamos com uma governança muito firme, ou seja, todo mundo sabe o que tem que fazer. São reuniões diárias de bom dia. Todo dia começa com uma reunião de bom dia e todo mundo sabe o que tem que fazer ao longo do dia. São reuniões diárias porque as coisas mudam com uma frequência muito grande. A estrutura é plana, muito pouca, há uma hierarquia muito pequena para que as decisões sejam tomadas na ponta com rapidez. E temos bastante experiência, quer dizer, alguma experiência anterior de algumas pessoas que participaram do processo nos ajuda. E também um alinhamento com o governo. O governo, nesse sentido, na parte de realização, ele é um parceiro extremamente importante para você conseguir chegar ao fim. Vários problemas, é claro, que ocorrem, para vocês terem uma ideia, para chegar no fim de um projeto desse tipo. A construção vai junto com a implementação. Então, frequentemente, a gente está montando o sistema num lugar, num pedaço do piso, enquanto o outro pedaço ainda está construindo todo molhado. E a gente vai empurrando a obra. Então, na realidade, é um processo bastante estressante. A questão de treinamento é muito importante. Então, na realidade, a gente passa mais de 1 mês e meio treinando as 250 pessoas. Eles passam por 3 tipos diferentes de treinamento, porque é essa pessoa que vai atender o cidadão e vai tratá-lo bem na hora que ele chega lá. A gente presta muita atenção nisso, para que realmente isso aconteça dessa forma. E esse treinamento, a gente tem treinamento que a gente recicla, para que ele consiga realmente prestar um bom serviço ao cidadão. Na realidade, nem tudo são, isso é uma das histórias que eu contei para o Maurício, nem tudo são glórias, porque na realidade, essa unidade, uma das unidades que eu falei para vocês, a gente antes de abrir a unidade, a gente começa o que a gente chama de pré-operação, onde a gente abre sem comunicar ao público. E na realidade, a gente abriu em pré-operação no dia 29 de junho. No dia 27, teve uma chuva imensa no Rio de Janeiro. Eram 2 da manhã do sábado, a gente terminando o ajuste dos sistemas e caiu uma chuva assim horrorosa no Rio de Janeiro. As calhas entupiram e choveu dentro da unidade. Metade da unidade inundou e ficou com essa cara daqui. A sorte que, como a gente empurrava o projeto, muitos computadores foram para fora embrulhados em sacos plásticos por causa da poeira, e foi o saco plástico que não deixou chover dentro dos computadores. O time inteiro, rapidamente, quando viu o que aconteceu, 2 da manhã, foi todo mundo lá, puxou, amontoou os equipamentos fora e fizemos uma reunião de emergência às 2h30. Deviam ter umas 10 pessoas, os 4 do time, mais os fornecedores. Aí eu cheguei e falou, ferrou, não vamos mais conseguir entregar, há 2 dias da inauguração,
Aí ficou aquele, eu realmente já estava me sentindo que a gente não ia conseguir. E foi muito legal, foi uma experiência realmente muito bacana, porque alguém do time levantou e falou, não vamos entregar rapadura agora, nós vamos fazer. E na realidade, fizemos um plano de emergência e no domingo à noite, menos de 24 horas depois, você não notava que tinha inundado a unidade. Foi realmente uma experiência assim que, olha, eu nunca passei por algo igual, porque fica claro que o time realizou muito mais do que qualquer um individual lá teria feito, e eu mesmo. Então eu já estava a ponto de desistir e o time não falou, não vamos em frente. Foi realmente, esse time está até agora comigo, implementando as outras unidades. Hoje em dia as unidades estão entregando o resultado, então isso aqui é o número de atendimentos no mês, está crescendo constantemente, atingindo os objetivos que a gente quer, tanto de custo quanto de desempenho. Bom, era basicamente isso aí, obrigado.